Então, qual é o perfil ideal? Veja aí, não é? A fila de pessoas em busca para o mercado de trabalho só tem aumentado, ou seja, a cada dia mais pessoas nos procuram aqui, nos ligam, mandam e-mail, entram via internet para dizer que estão desempregadas. As portas do Ministério do Trabalho estão cheia, não é, de pessoas ali na fila também do seguro-desemprego. Então, a cada dia tem mais pessoas no mercado. Ou seja, no seu caso, tem mais concorrentes, mais pessoas querendo a mesma vaga que você. Então, você precisa ser diferente, você precisa ter um comportamento diferente para se destacar no mercado de trabalho e ser aí o primeiro da fila ao encontrar a sua vaga. Então, qual é o perfil ideal? Qual é a característica que você pode ter que vai preencher a vaga? Primeiro, conhecer e praticar regras de etiqueta no trabalho. Então, essa característica é uma característica importante que as empresas hoje estão buscando no candidato. Conhecer e praticar regras de etiqueta, ou seja, vida pessoal fica fora do dia a dia do trabalho, celular fica fora do dia a dia do trabalho, Facebook fica fora, mensagens, namoro, situações pessoais no horário de trabalho fica fora. E de repente você passa no processo de recrutamento e seleção, mas tem ainda os 90 dias de experiência e de repente vence os 90 dias e a empresa te dispensa, não te avisa por que você foi demitido ali depois dos 90 dias. E de repente é porque o candidato, além de não conhecer, ele não pratica essas regras de etiqueta. E no outro treinamento, 10 passos para a excelência, que você pode adquirir aqui com a gente, eu vou te contar quais são as regras de etiqueta. Então não se preocupe, porque nós temos todas as informações para passar para você. Ter um marketing pessoal positivo, ser comunicativo, relacionar-se bem com todos, saber administrar o tempo, saber resolver problemas, são competências, e daqui a pouco eu vou te contar o que é competências, são competências exigidas de um profissional de hoje. Então, se você é muito novo, tem 17, 18 anos, se você tem 20, tem 30, tem 40, não se preocupe. Busque essas competências a cada dia, você conhecer mais sobre regras, você conhecer mais sobre a imagem. O marketing pessoal está relacionado com a imagem que você transmite, com a sua possibilidade de comunicar e se relacionar no mercado de trabalho, além de administrar o seu tempo. O tempo da empresa são apenas 8 minutos. 8 horas que você de repente vai prestar ali a sua empresa de serviço, e você então não pode utilizar esse tempo para fins pessoais, mas precisa também administrar as suas tarefas. Então aí são características deste profissional que busca pelo sucesso, que busca ser empregado. Quer outras características do profissional que o mercado quer? Veja aí, não é na foto, esse profissional em busca, ou seja, se exercitando aqui em busca do mercado de trabalho. Ter uma missão declarada. Saber aonde quer chegar, ou seja, às vezes o candidato ou o funcionário, o colaborador ali da empresa, ele não tem objetivo, ele não tem as respostas, ele não sabe aonde quer chegar. Nas respostas que ele dá, mesmo na entrevista de emprego, ele não deixa claro em qual área ele quer estudar, o que ele vai fazer ali em prol da empresa. Uma outra característica, ter valores, ou seja, ter caráter, ter atitudes de ânimo mediante as mudanças que ocorrem no ambiente, porque todo dia muda alguma coisa, de repente vai mudar o seu gerente, vai mudar o seu colega de trabalho, vai mudar o ritmo da sua empresa, até a sua função pode ser mudada no decorrer da sua vida como profissional, e nós precisamos ter reações positivas. Ser um vencedor, ou seja, ser persistente, não desistir dos ideais e trabalhar em equipe. Essas são uma das características exigidas de um profissional hoje. No processo de entrevista, através de uma dinâmica de grupo, através da pesquisa, através da entrevista, vão verificar se você tem ou não tem essas qualidades. E aí, se você não tem, se você acredita que hoje você precisa trabalhar mais a questão da missão, você não tem a sua missão declarada, você não sabe aonde quer chegar, ou seja, você ainda não definiu que curso você vai fazer, como completar o seu currículo e muito menos quais são as atitudes, não é, de um profissional que reage de maneira positiva, eu te convido a contratar o nosso treinamento que chama-se 10 Passos para a Excelência. E nós vamos então trabalhar com você todas essas características. Mas eu espero que você já esteja aí refletindo quais as suas
características positivas e negativas, porque isso vai te influenciar e vai influenciar também aquele que vai te entrevistar. Como eu te prometi, eu vou te falar agora sobre o que é competência. Você já deve ter ouvido essa palavra, lido esse termo. O que significa competência? Competência é um conjunto de conhecimento, de habilidade e de atitude. Nós costumamos dizer que competência faz parte de um chá, C-H-A, chá. Grave isso, anote isso, chá, C-H-A. E o C significa conhecimento, ou seja, você pode se debruçar em cima dos livros, você pode estudar, conhecer sobre todas as coisas, mas você precisa também saber fazer, ou seja, ser habilidoso, né? E habilidade, então, para você ser bom em alguma coisa, você precisa ter disciplina com horários, você precisa ter disciplina com aquilo que você diz que vai fazer, você precisa se esforçar, você precisa se informar, você precisa sair à frente até você ficar bom, praticar, ter habilidade. Mas a gente conhece diversos profissionais que vêm em busca do emprego e a gente percebe que ele tem conhecimento, que ele estudou, ele tem títulos, ele fez um curso técnico, ele fez até mesmo uma graduação, uma faculdade, e ele tem, às vezes, habilidade porque ele sabe fazer, mas lhe falta o ar do conjunto, falta atitude, ou seja, eu estou desempregado e eu tenho que ir em busca do emprego. Mas por que eu não estou conseguindo um emprego? Parar e refletir para que essa reflexão te traga uma resposta e ter atitude de buscar ali pela sua vaga e pelo seu trabalho. Eu hoje aqui estou te dando várias dicas. Se você, ao terminar o treinamento, fazer uma relação de qual empresa existe na sua cidade, existe no seu bairro, que você possa buscar por emprego nela, você já está me mostrando que você tem atitude, que você não vai ficar parado esperando a agência de emprego buscar um emprego para você, mas que você vai correr em busca do seu ideal, correr em busca do seu emprego. Então eu tenho que ter conhecimento, habilidade e atitude. Quantos hoje estão estudando, fazendo um curso que seja técnico ou na faculdade, mas que não têm atitude de colocar esse curso, este conhecimento em prática, ou seja, não tem atitude. Então, um profissional completo, ele é competente, ele tem competência. E aí ele precisa ter conhecimento, e eu estou te dando agora todos os conhecimentos sobre como conseguir uma vaga, como ser selecionado para uma vaga de emprego. Mas ele também tem que saber fazer. E ele tem que ter atitude de praticar aquilo que ele aprendeu. Porque se ele não tem conhecimento e habilidade, ele não vai conseguir ter atitude, né? Você vai perceber que você vai ficar ali batalhando pela solução e não vai encontrar. Mas por outro lado, se você tem conhecimento, habilidade, mas não tem atitude, você não vai praticar. Então, seja competente, busque essa competência para você. E a competência também, ela se divide em duas etapas. E a primeira delas é a técnica e comportamental. A técnica é a primeira e a comportamental é a segunda. Ou seja, competência é conhecimento, habilidade e atitude. Mas a competência, ela se divide em técnica e comportamental. Ou seja, eu vou te mostrar agora qual é a competência técnica e vou clarear para você qual é a competência comportamental. E se na entrevista de emprego perguntar para você, você é competente? E aí você vai então entender que ele está querendo saber da parte técnica e da parte também comportamental. Veja aí, né? Na foto nós colocamos aqui uma pessoa, né, um entrevistador, ele está analisando o currículo da candidata. E pelo currículo dá para a gente então entender pelo menos com relação à competência técnica. Por que na seleção de currículo, alguns currículos já ficam para trás, de repente nem te liga, porque a informação que está ali naquele currículo já faz com que você seja eliminado ou selecionado para a fase de entrevista. E na competência técnica, faz parte dela a formação sua, ou seja, os cursos que você fez, está fazendo ou vai fazer aprovados pelo MEC. E quais cursos que entram nesta competência? O ensino médio, o ensino fundamental, que é anterior ao médio, a pós-graduação, o ensino superior. Então, quando você faz uma faculdade, que é o ensino superior, quando você faz uma pós-graduação, que é o
pós-superior, ou é o seu ensino médio, ou até mesmo o ensino técnico, né, um curso técnico, ele tem 1 ano e meio. Tem curso técnico de administração, de contabilidade, de farmácia, vários são os cursos que você pode fazer. De repente o seu currículo ele não tem praticamente nada aqui nessa etapa da formação, ou seja, você não tem um ensino médio completo, você não tem uma faculdade, não tem um curso técnico, então está na hora de você estudar. Se você parou de estudar há algum tempo, retorne para seus estudos para que o seu currículo tenha mais informações, ou seja, que você tenha mais uma competência. Então a competência que é o conjunto de conhecimento, habilidade e atitude, aqui na parte técnica, são os estudos. Então, se você já fez o ensino médio, preocupe em fazer uma faculdade quando você puder. Hoje em dia, as opções elas são maiores, então eu acredito que você pode buscar. Mas ainda não consegue fazer uma faculdade? Busca um curso técnico. Hoje nós temos nas unidades do Senac em todo o Brasil cursos gratuitos, fantásticos, que vão te dar informações da área técnica. Então, o primeiro ponto que é analisado ali no seu currículo é se você tem essa competência, ou seja, se você é competente de maneira técnica, se você tem essas informações, se você tem estudo, se você tem estudado e se você tem um planejamento para o seu estudo. Essa é a competência técnica. Então, se você busca por uma vaga que te exige mais, você precisa também estudar mais. Você precisa também concluir os seus estudos, ou seja, continuar estudando. E aí você vai concorrer a vagas maiores. Você tem dúvidas? Não entendeu? Quer questionar? Envie um e-mail quando você terminar aqui para assessoria@spconsultoriamg.com.br e eu vou te responder dentro ali das suas dúvidas. Mas vamos conhecer também qual é a competência comportamental, já que nós falamos da técnica. Essas informações que aparecem aqui agora é da descrição de um cargo. O que é isso, Rodrigo? Nós pegamos aqui como exemplo o cargo operador de caixa. Então aqui está o título do cargo, operador de caixa. Talvez até por coincidência é o cargo que você vai trabalhar como operador de caixa. Talvez não, é só para exemplificar aqui para você. Então essa aqui é uma descrição deste cargo de operador de caixa. Ele está aqui no departamento de atendimento e vendas da empresa. Está me dizendo aqui que o operador de caixa tem como superior um gerente de vendas, né? E este cargo de operador de caixa não tem subordinado. Ou seja, quem for trabalhar aqui como operador de caixa desta empresa não terá que liderar ninguém. Ele que vai ser o liderado de um gerente. A descrição deste cargo, que é o resumo deste cargo, recebe valores de vendas de produtos e serviços, atende o público, preenche formulário e relatórios administrativos. Então, recebe valores de vendas de produtos e serviços. Quando o entrevistador vai entrevistar uma pessoa para este cargo, dos primeiros pontos que ele vai verificar é se o candidato tem alguns pontos, por exemplo, honestidade, porque vai trabalhar com valores, vai trabalhar com dinheiro. Mas além da honestidade, se você é organizado, se você é detalhista, se você tem habilidade com número, se você tem habilidade para atender o público, talvez no seu currículo você nunca fez um cursinho de atendimento ao cliente e eu então indico para que você faça. Talvez você não tem essas características de organização, seja organizado, comece pela sua casa, pela sua vida pessoal, pelo seu planejamento, pelo seu dia a dia, né? E ainda vai verificar se você tem alguma competência ligada à área administrativa, que é uma competência técnica. Então, quando você chega para ser entrevistado, você nem imagina que já houve todo um planejamento em volta da sua entrevista. Ou seja, eu vou contratar para operador de caixa, eu vou verificar então se esse candidato tem isso aqui. E a dinâmica de grupo ali naquele momento que coloca todos os candidatos ou até mesmo um teste é para verificar se você tem isso aqui. Então, isso faz parte da competência técnica e também a competência comportamental. Então, quais são os pré-requisitos para este cargo aqui de operador de caixa? Aí a gente entra aqui no pré-requisito técnico, formação, ensino médio completo. Então, por esse manual, por essa descrição aqui, você já pode verificar que
Para você concorrer a essa vaga de operador de caixa, neste exemplo que eu estou te passando, você precisa ter o ensino médio completo. Se fosse aqui um título do cargo gerente administrativo, de repente você teria que ter aqui a faculdade de administração ou um curso técnico de administração. Então é um pré-requisito, a competência técnica, e pode entrar aqui diversos cursos. E a experiência, que neste caso aqui solicitou lá 6 meses de experiência no cargo. Ainda de instrução complementar, o cargo está pedindo um curso de atendimento ao cliente, ou seja, se você tivesse, você sairia na frente. Vamos imaginar que para essa vaga aqui poderíamos ter 5 pessoas e só você tem o curso de atendimento ao cliente. Já que nas demais informações todo mundo empatou, ou seja, tem as mesmas experiências e qualificações, você desempataria, ou seja, seria selecionado porque você teria um cursinho de atendimento ao cliente. Curso esse que você pode adquirir aqui também com a gente na ST Consultoria. Habilidades pessoais. Aqui vai entrar então o que nós chamamos de competência comportamental. Aqui na formação é a técnica e aqui nas habilidades pessoais é a competência comportamental. Para que um operador de caixa faça o trabalho muito bem feito, o que ele precisa ter? Paciência. Ele precisa ter capacidade de se relacionar. Lembra quando nós falamos lá do perfil ideal nos slides anteriores? Nós falamos sobre isso, sobre relacionamento. Fluência verbal, se ele fala claro, se ele fala de maneira que todos entendem, se ele tem um bom português. Ética, nós já comentamos sobre ética, manter sigilo profissional, empatia, que é se colocar no lugar do outro, trabalhar em equipe, ser atencioso, ser pontual, assíduo, ou seja, não faltar, ser ágil, eficiente, honesto e responsável. Então, isso é que este cargo aqui exige. E agora, se eu fosse agora partir para uma entrevista de emprego, eu iria verificar se o candidato tem ou não tem essas qualificações aqui. Então, você entendeu? Quando você vai para uma entrevista de emprego, tudo isso é analisado. É claro que neste exemplo, nós trabalhamos aqui então o operador de caixa. Mas vai depender da vaga que você for buscar, da que você for participar. Mas entenda que, da mesma forma que você se prepara para passar e obter a sua aprovação para tirar uma carteira de habilitação, você se prepara para um Enem, você se prepara para um vestibular, você se prepara para outras atividades, você então precisa entender que para uma vaga de emprego, você precisa se preparar também.